Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Everton da Squalivale para convidar vocês para participar com a gente do Papo de Obra, o mais novo podcast aqui do Vale do Paraíba. É isso aí, pessoal. Toda semana com personalidades relevantes da construção daqui do Vale. Toda semana. Nós vamos mostrar para vocês o que a faculdade não ensina. Valeu? Vem com a gente. Papo de Obra. Fala pessoal, tudo bem? Mais um Papo de Obra. Hoje um episódio especial. Eu vou receber aqui um arquiteto da nossa região, do Vale do Paraíba. Trabalhou na execução, eu acho que uma das poucas obras assinadas pelo escritório MK27, do Márcio Koga. Vando, da João de Barro Arquiteto. Tudo bem, Vando? Bom dia, Evandro, tudo bem? Prazer estar aqui, uma honra, é o convite. Fico honrado aí de poder participar aí do podcast aí. Ah, legal. Bom, como você veio por esse assunto, né? Acho que foi assim que eu te conheci nas suas redes sociais. Eu acho que um dia você, no @João de Barro Arquiteto, você repostou essa obra que você trabalhou na execução e tal. Vamos passar o vídeo da obra e aí depois a gente fala um pouquinho dela, tá bom? Maravilha. Se caso surgir alguma dúvida, quiser perguntar aí. Ela é toda madeira, MLC, né? Desde a base. Basicamente, assim, é uma obra em MLC que foi executada e iniciada em 2013. Então, a gente está falando de uma obra de 10 anos atrás, que ainda é referência hoje. Basta ver aí as grandes obras de São José hoje, as obras mais expoentes, mais bacanas de São José hoje são as obras em MLC. Sim. Né? Nesse caso aí foi feito MLC de madeira Angelim, da Rewood, e o cálculo estrutural da carpinteria do Alan. Até hoje eles são referências aí nesse tipo de trabalho. Foi um desafio enorme de aprendizado e todo mundo que trabalhou hoje colhe os frutos aí dessa obra. Inclusive o autor do projeto, né, que é famosíssimo a nível mundial, que é o Márcio Koga, e a coautoria do Lair Reis, que trabalha com ele. É um projeto de altíssimo padrão, né? Nossa. E onde que ela fica? É localizada em Catuçaba, é um distrito de São Luís do Paraitinga. A maior referência é você chegando na Serra de Ubatuba da Oswaldo Cruz, você vira à esquerda, é um pequeno distrito que tem paisagens incríveis. E a gente está com projetos lá hoje, de minha autoria, uma obra em andamento, que é a Casa Terra, e mais 4 projetos, todos a 5, 10 minutos vizinhos dessa casa aí. Entendi. E eu imagino que o sonho, né, de qualquer construtor é você, qualquer outro que faça gestão de obra ou execute obra, é trabalhar para um escritório que é referência nacional, mundial, né? Só que a exigência deve ser muito grande, né? Então eu queria falar um pouquinho disso, né? Como é que é essa relação? Como é que é o nível de detalhamento do projeto? Como é que é a exigência, a interferência deles no projeto? Conta um pouquinho para mim. O projeto já era em BIM, em 2013, tinha uma arquiteta deles, que era a Flávia Maritan também. Então, assim, muito detalhado, muitas e muitas pranchas de arquitetura e também de estrutura, porque eu acho que a grande sacada desse projeto, Evandro, foi a questão de você fazer uma casa em madeira, MLC, ok, mas com uma linguagem contemporânea. Sim. Então, linhas finas, né, leveza de estética com madeira. Então aí que entra o grande trabalho aí dos calculistas, do pessoal da madeira, e conseguir gerar esse resultado que a gente viu, uma sequência de vigamentos, você tem uma laje plana, cobertura TPO, e isso virou referência para muitas obras. De cara, assim, o meu chefe, que era o Paulo, que aprendi muito com ele nessa visão de arquitetura realmente de alto padrão. Ele era arquiteto e engenheiro, então ele tinha visão dos dois lados. Ele me contratou na época e mais uma outra arquiteta, que era a Juliana, especialmente para essa obra, porque ele sabia que não ia ser brincadeira, entendeu? A gente não tinha vistoria deles periódicas e também tinha vistoria do pessoal do GBC, que era o órgão que fazia o selo de sustentabilidade, tá? Isso agravou muito a dificuldade. Em 2013 essa obra já tinha o selo, já buscava o selo. Acho que foi a primeira casa deles. Os proprietários, que até hoje é meu amigo o Dimitri, e o idealizador lá da fazenda. Depois, se der tempo, eu vou contar das obras que rolou na fazenda ao lado dessa. Eles queriam o selo platina,
Porque tem o selo bronze, selo prata, ouro e platina. Então, assim, nada menos que platina. Entendi. E é bem complexo. Não sei se você já trabalhou com obra com selo de sustentabilidade. Além de tudo isso, além de ser um arquiteto referência, além de ser uma obra piloto deles com um material que eles nunca usaram, ainda tinha sustentabilidade. E era um piloto também para o selo, né? Pelo visto. Sim, também, sim. Também era novidade para eles, né? Sim. Foi um desafio para todo mundo e também é local, tá? Porque a vista é linda, mas para você chegar lá, caminhão de vidro, caminhão de madeira, chegar lá, era complicadíssimo. Para mim foi incrível, cara. Um aprendizado, no começo foi um desafio, assim, de ler e interpretar todas aquelas pranchas, não deixar faltar nenhum detalhe. E é muito detalhe, assim, sabe? Várias e várias pranchas, só de detalhe. E você já trabalhava com obra? Já trabalhava com obra. E eles buscavam um arquiteto ao invés de um engenheiro ou não? Isso você acha que isso foi coincidência? Antes de entrar para essa construtora do Paulo, eu trabalhava na USP, numa fundação para arquitetura e meio ambiente. O nosso dia a dia lá era obra sustentável, entendeu? Entendi. Só que assim, era muito distante de onde eu morava em São Paulo. A FUPAM é na Butantã, que é na USP, e eu morava muito longe. Eu estava buscando novos trabalhos mais próximos, mandando currículo e tudo mais. E aí que eu conheci o Paulo da construtora. E eles queriam, sim, não só um arquiteto, mas um arquiteto com visão de sustentabilidade. Não poderia ser um arquiteto design interiores, alguma coisa. Tinha que ser um cara que tivesse essa visão. Tivesse a visão da arquitetura, que puxasse ali para conseguir trabalhar numa arquitetura de alto padrão, mas que também já tivesse um pé ali no meio ambiente. Exato. Exato, e foi da FUPAM que me levou para isso. Aí teve várias técnicas, né? Além da MLC, teve parede de taipa, foi o pessoal da Taipal, que também é bem complexo, sabe? Fazer uma parede de taipa, tem que fazer forma. Nossa. As esquadrias de madeira com vidro duplo, eram 2 vidros laminados e um gás no meio, que eles queriam um conforto térmico e acústico. Tudo isso complica um pouco a obra, sabe, Evandro? Porque os vidros se tornam muito mais pesados. Você imagina um vidro jumbo com 2 vidros na frente mais 2 vidros atrás, entendi. Entendeu? De 3 por 2,70, alguma coisa assim, entendeu? E quem que forneceu as esquadrias? Foi a Mado Esquadrias. A estrutura foi a carpinteria do Alan. Madeira foi a Rewood, do Kalil. A Mado é do Alex Tanaka, talvez você conheça. E teve várias empresas bacanas, assim. E o Brise? Eu vi que o Brise era de uma madeira bruta. Foi feito pela Mado também ou foi algo artesanal? Foi feito pela Mado também. Os Brises são de biribas de eucalipto. Eles pegaram eucaliptos numa espessura, fizeram amostras, fizeram tratamento e surgiu o Brise. O Brise também O Brise é coisa antiga, assim, né? Da Bauhaus, 1960, já existia Brise. Mas essa ideia de você fechar a fachada inteira, como se fosse um ripadinho que a gente vê muito, você cria uma fachada minimalista, né? Então não fica portinha, janelinha. Você esconde tudo ali. Isso também é uma sacada também que fortaleceu nesse projeto, nessa linguagem. E lá foi de biriba, a sombra fica toda... E essa linguagem, né, do telhado plano, do Brise, disso, daquilo, existem variações, mas é o que a gente mais vê hoje, né? Os caras estão sempre um passo à frente, né? Coisa Deixou de 10 anos atrás, deixou um legado mesmo. Deixou um legado. E quanto tempo foi de obra lá? Eu acho que 1 ano e... Não chegou a 2 anos, 1 ano e 6 meses, 7 meses. Depois ficou alguns pós-obras, assim, paisagismo... Mas acho que 1 ano e 6 meses. E daí você acabou ficando em Taubaté, você acabou montando escritório lá, é isso? Conta um pouquinho disso aí. Basicamente, então, é uma fazenda que chama Fazenda Catuçaba. Quem quiser se hospedar lá é bem bacana. Um dos sócios, que é o Emanuel, ele tinha essas ideias, ele sempre gostou de obras diferenciadas. Paralela a essa casa, quando essa casa estava com uns 8 meses, começou a surgir obras legais paralelas. Então, uma delas foi o Mapa, o mini mod do escritório Mapa, que é um escritório de brasileiros e uruguaios. Eu conheço. Bem legal também. Legal. Então, eram cubos de madeira CLT. A gente fez 2. A gente fez uma que chama Casa Cruz e uma que era alinhada. Tudo pela construtora do Paulo, era funcionário dele, então eu ficava lá full time. Essa obra também saiu em revistas, em publicações internacionais. Teve a Galeria de Arte, que foi um amigo dele lá, um belga, um arquiteto belga, estava fazendo um mestrado no Brasil sobre arquitetura em bambu.
Eles queriam construir uma galeria de arte, rolou também essa obra. Tudo isso tem lá ou no Facebook ou no Instagram, que também é uma obra bem diferente, usou o bambu de maneira contemporânea. E teve a oca também, que é a oca indígena, que eles simplesmente trouxeram 8 índios do Xingu, e a gente deu uma assessoria para eles lá, para conseguir material similares na região, para eles construírem. Em 2 semanas eles fizeram uma oca, que foi uma troca muito legal, cara. Tem muita coisa interessante. A oca virou sala de reunião, sala de convivência da pousada. Tem umas coisas muito interessantes, assim. Além do convívio com os caras, né? Uma é que você, por exemplo, você faz uma fogueira dentro da oca, a fumaça sai livremente, mas a chuva não gotera, entendeu? Então tá aquela chuva, a chuva não entra. E a fumaça sai. Caramba. Isso é interessantíssimo. E também a questão da... O pessoal da região falou, vai apodrecer tudo isso vai se perder. Mas tem uma técnica indígena que a oca ela é como se fosse um chapéu, sabe, Evandro? Sim. Quando apodrece o pé, eles simplesmente cortam esse pé, esse chapéu fica lá, e aí você troca os pezinhos, amarra de novo, então a oca dura centenas de anos, se você quiser, entendeu? Caramba. Então isso foi uma experiência aí que a Farcom me levou para a fazenda. Essas obras são muito diferentes, né? E tudo isso ocorreu entre 2013 até 2015. Tudo isso é dentro de uma fazenda que é uma pousada. Exato. Entendi. Poxa, fiquei até com vontade de ir lá. Vá que é legal, que é legal. Bem legal. É uma experiência e tanto, hein? Isso. Essas obras também me levaram a conhecer mais o MLC, a me interessar por MLC. Cheguei a fazer 2 cursos. Eu fiz um curso com o pessoal da MAPA e da Croslan em São Paulo, sobre CLT. E também um workshop em Vancouver, no Canadá, que o meu irmão morava em Vancouver na época. Não, inclusive, né, até você trouxe um vídeo da oca aí, vou rodar para o pessoal ver. Então, essa oca foram 8 índios, né, do Xingu que vieram. E foi paralelo àquela obra que a gente estava conversando do Márcio e as outras obras. A gente tentou ajudar eles grande, hein, cara? Achar materiais, tá? Acho que uns 180 metros quadrados aí, uns 150, vai. E, assim, interessante aí que a gente viu, tinha era meio cacique, ó, essa é até a foto legal aí, ó, junto com o pessoal. Muito legal, hein? Muito legal mesmo. Foi muito legal. Assim, e é um espaço comum hoje da pousada. É uma área de convivência, de reuniões, convenções. Então, assim... E tudo isso você tinha quantos anos? Tinha 27. Puta, que legal. E hoje foi há 10 anos atrás. Essas obras aí que estão passando são do que eu comentei anteriormente, do MAPA, que são cubos de madeira. Todo mundo vê e pensa, e aquela casa container? Não é. São cubos de madeira de 3x3 internamente, basicamente. Essas fotos são bem legais, ó, da casa do Kogan, que a madeira roxinho na cobertura. Vai passar aí, eu acho que mais uma foto legal. Que assim, dá até dó de jogar a manta por cima do madeiramento, sabe? Tudo isso é no mesmo lugar? Tudo isso no mesmo lugar. E hoje a gente está com 4 projetos na região. Entendi. E uma obra. Antes que eu me esqueça, a gente traz sempre um presente aí, uma brincadeira aí. Maravilha. Pra você lembrar do papo de obra aí. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Adorei o presente aí. Legal. Valeu mesmo. E aí você... saiu e montou a João de Barro Arquiteto, é isso? Exato. Quando acabou essas obras, no final de 2015, eu procurei me aprofundar um pouco mais, fiz um curso no Brasil com o pessoal da MAPA e da Croslan sobre CLT e fiz um workshop no Canadá também, que na época era o maior edifício de madeira do mundo. Então não tinha laje de concreto, não tinha pilar, era tudo madeira. Os engenheiros da região tiveram, inclusive, que alterar normas. Seria como se você fosse pegar uma norma da BNT que fala que edifício de madeira não pode passar de tantos metros. E você, como engenheiro, não, eu consigo, eu vou me responsabilizar. Chama Brock Commons, tem fotos rolando aí, a hora que aparecer eu falo. E meu irmão morava no Canadá na época, então isso facilitou muito. Hoje ele ainda mora, mas em outra cidade. E depois disso, já tinham se passado 7 anos da faculdade, trabalhando em obras bacanas. Aí foi aí que eu falei, não, agora eu vou trabalhar só com obra autoral, né? Sempre tiveram, sabe, Evandro? Desde existe uma transição, né? Vamos dizer, se for um período você fica fazendo um pouco de cliente, um pouco...
um pouco de outros Separado. arquitetos e assim vai, né? Exato, em 2016 foi quando começou a aparecer muito projeto autoral e de lá para cá não parei mais. A gente está numa crescente aí. Hoje a gente tem uns, em média, 30, 40 projetos em andamento entre obras e projetos. Cada vez mais conceitual, sabe, Evandro? Quando você vai pegando, são 7 anos de experiência, mais 7 anos de escritório. Então a galera começa a confiar mais no traço, confiar mais nas suas sugestões, né? Legal, é bacana. E assim, hoje em dia com as vantagens que a gente tem com os recursos visuais, né? Tá cada vez mais próximo o render do produto final. Então você consegue mostrar isso pro cliente, né? Antigamente, o arquiteto não conseguia demonstrar, então o cliente confiava muito na experiência, no que ele já tinha visto de produto obra pronta, pronto, né? Sim, exatamente. Com certeza. Hoje você consegue, né? Vamos dizer que você trabalhe mais sem telhado, por exemplo. Você consegue mostrar para o cliente como é que ficaria numa outra linha, né? Ou numa linha semelhante, só que inovadora, né? Vamos dizer assim. Você consegue fazer o inovador porque você está mostrando. Sim. Antigamente você não conseguia fazer isso. E até fazer um orçamento, né? Sim. A gente pode fazer um render, um pré-executivo e levar para você, por exemplo, para ver quanto que vai ficar essa brincadeira antes de mandar bala no canteiro de obra. Né? Eu defendo muito isso, né? Que no pós-pandemia o custo passou a ter que ser levado muito mais a sério, né? Porque o cliente não está mais preparado. O cliente estava preparado para o pré-pandemia, né? Ele tinha uma expectativa de gastar, sei lá, X reais por metro quadrado, o valor subiu 40%, 50%, 100%. Além disso, você acrescenta o plus de uma arquitetura de alto padrão, aí o cliente fica muito assustado, né? Então, hoje o que a gente defende, Wander, é o seguinte: a gente não começa a obra enquanto não tiver o orçamento detalhado. Sim, com certeza. Porque senão a gente já teve muito problema de chegar no meio do caminho e começa a responsabilidade da alta do material ou da escolha do material acaba caindo no construtor, né? Mas é um tiro no escuro, né? É. Eu sempre tive muita relação com obra, tá? Eu sou arquiteto, mas assim, me formei em 2009, inclusive é a mesma turma do Lucas, lá da Natália, que são seus parceiros. Sim. Aí meu primeiro estágio já foi diretoria de obra da faculdade, então todas as obras da faculdade eu ficava lá verificando nesse quesito. Trabalhei num grande escritório de Taubaté, que faz muita obra comercial, residencial. Até que chegou 2010, 1º de janeiro de 2010, minha família é de São Luís, hoje eu moro em Taubaté, São Luís do Paraitinga. Teve uma enchente lá, um alagamento, alagou a cidade inteira e o pessoal do IFAM e Condefat contratou profissionais locais e eu, arquiteto ali com 1, 2 anos de experiência, já entrei num convênio com o IFAM de 1 ano. Então isso foi benéfico financeiramente e também essa parte de patrimônio aprendi muita coisa. Eu vi que é muito interessante, mas ainda não era minha área, sabe, Evandro? Patrimônio é legal e tal, mas a minha área sempre foi projetar mesmo, eu sou projetista mesmo, entendeu? Entendi. E venceu esse convênio, trabalhei em uma construtora que executava essas obras da reconstrução, que era a construtora Novata. Também acabaram essas obras e em 2012, que foi o que me levou em São Paulo, que é o Júlio Abe, cara, que foi um senhor japonês, que é arquiteto museólogo. Esse cara, também devo muito a ele. Ele me convidou para trabalhar com ele em São Paulo, abriu muitas portas. A gente fez uns trabalhos até de estrada parque, a gente desenhei portais para estradas, umas coisas interessantes. E do Júlio que eu fui para a FUPAM, que é a fundação lá na USP, e da USP a gente chegou nessa obra aí. Então, isso são 7 anos de experiências aí. Aproveitando as oportunidades, né? É, o que aparecia... Eu respondo muito a pergunta lá. Mas por onde eu começo? Por onde, sabe, o que você acha que é o melhor caminho? Cara, o melhor caminho é aproveitar as oportunidades que você tiver. Exato. Você tem que criar oportunidades, né? Você tem que se relacionar, você tem que estar no meio. No começo você não pode falar não pra nada, né? E no final do dia você vê a história. Você foi pra fazer uma obra do Koga, acabou participando de uma oca. Tipo assim, não tinha como prever isso. Jamais. Não, inclusive a questão fui trabalhar em órgãos de patrimônio, aí um cara me levou para São Paulo, e de lá fui para FUPAM na USP, que aí sim começou essa área de realmente obra e sustentabilidade, e aí caiu essa obra.
Entendeu? Então, assim, se eu falar, eu não quero patrimônio, não é minha área, não é isso que eu quero. Não ia ter chegado nisso, entendeu? Então é um caminho o pessoal olha o escritório, a parte só com o olhar comercial, né? Então você tem que ter realmente uma visão de longo prazo e entender que existem subnichos, né? Vamos dizer assim, hoje em dia, quanto mais nichado for o seu serviço, você, já falei várias vezes que eu tive que mudar o meu logotipo. Minha empresa chamava Lácio Construtora Incorporadora. Sei. Certo? E eu trabalho com gestão de obras. Ou seja, foi mudar essa palavra e hoje a pessoa, quando ela chega, ela já sabe que ela busca gestão de obras. Se ela não quiser gestão de obras, construtora incorporadora, quem é construtora incorporadora? Todo mundo. Todo mundo não, né? Mas vários nichos, né? E assim vai. Bem diferente do que eu imaginava, pra te falar a verdade. Por isso que eu até anotei aqui. Porque as pessoas acham que é o seguinte, né? Que pra você pegar uma obra dessa, uma obra com renome, é você ficar mandando um monte de currículo lá, né? Tipo assim, não é assim que no fim você acabou entrando pela experiência no meio ambiente. No fim do dia, pelo que você tá me contando, eu percebo que foi isso. Putz, eles queriam ter o selo, você já tinha uma convivência. E a relação com obra também. A relação com obra também, o meu chefe, ele era muito... Acho que ele é um pouco o que vocês fazem, assim, entendeu? Você tem que ter um olhar diferente para você fazer uma obra desse tipo. Sim. Não vai achando que é reto e fácil. Não é. Um projeto contemporâneo, ele é muito mais complexo, minimalista, ele é muito mais complexo do que um projeto que às vezes é fachadista. Sim. Tem um monte de revestimento ali na fachada e luzinha e tal. Isso é mais fácil de fazer do que uma linha simples, né? Uma linha... Sim. Então, a proporção conta muito, né? Parece que é uma besteira, né? Mas um item que eu aprendi a respeitar muito quando o arquiteto faz de forma pensada, sabe o que é? O pé direito. Porque existe uma questão no mercado comercial que, tipo, quanto maior o pé direito, mais legal fica. E, na verdade, você olha esses grandes projetos, normalmente eles são lineares com o pé direito extremamente, assim, proporcional. Não é alto ou baixo, ele é proporcional. Se você perder essa proporcionalidade, acabou. Agora... Eu sou engenheiro, eu demorei muitos anos para começar a me preocupar com esse tipo de coisa, né? Foi só a hora que foi pro alto padrão mesmo. Porque muitas vezes o pessoal determina 3 metros, né? Sim. Que aí tem espaço para fazer forro e coloca a infra lá no forro e tal. Aí chega o cara com uma laje de 2,70, laje maciça, sem forro. E aí você tem que embutir o ar-condicionado na marcenaria da parede... Então, são coisas totalmente diferentes de se executar, né? Sim. Como é que surgiu o nome João de Barro? O João de Barro. O João de Barro foi na faculdade. Eu entrei na faculdade em 2005, 2006. Hoje em dia, todo mundo tem um celular com câmera, né? Em 2006 era assim, nossa, sensação, um celular com câmera. Então, eu sempre gostei de pedalar, tava pedalando e vi lá o João de Barro, a árvore, tirei, é uma foto. Esse logo é exatamente uma foto. Aí tirei a foto. E o meu amigo era designer na época. Falei, eu quero esse logo aí. Aí ele falou, nossa, mas é muito cheio de galho aí, cheio de coisa. E aí ele tirou uns galhos, tirou umas árvores e ficou. E o pessoal foi gostando. Cada vez, todo mundo que via achava legal isso aí. A gente deu uma limpada, tanto no galho como nas folhas, para aparecer a casinha do João de Barro. E teve essa alteração, igual você falou do seu. No começo eu colocava João de Barro, arquitetura e urbanismo. Que ainda tinha essa relação com patrimônio, com obra institucional. Até que em 2016 eu tô mais nichado em projetos mesmo, de minha autoria, maioria residencial e alguns comerciais. Seu escritório é em Taubaté hoje e você tem obras lá em Catuçaba também? Então, eu tenho escritório em Taubaté, que eu atendo aqui o pessoal de São José, Taubaté, a gente tem obra em Caçapava, Santo Antônio, vai começar uma também, Jambeiro, a gente foi ver uma em Piracá semana passada, e tem escritório lá em São Luís, que minha família é de São Luís, que eu atendo aí o pessoal que tem obra em Catuçaba, são todos de São Paulo, os clientes, e também Ubatuba. A gente tem 2 projetos bem legais em Ubatuba rolando também. Então eu fico nesse lá e cá, sabe?
E como é que você distingue qual obra você vai fazer uma proposta, você vai propor trabalhar também na obra e qual você vai fazer só o projeto? Como é que você faz essa seleção ou você sempre... Porque algumas inviabilizam a distância. Quando eu tinha poucos projetos, eu pegava obra e pegava projeto e obra. Já cheguei a pegar obra, sabe? Assim, contratar um empreiteiro, somar materiais e tudo mais. Só que eu tinha poucos projetos, então dava tempo. Chega uma hora que acumula projetos, não dá. Então eu faço projeto, parte de criação junto com o cliente, aprovações, condomínio, prefeitura, e faço assessoria para contratar a construtora para fazer os projetos complementares. Ah, tá. Hoje você não faz mais gestão de obra. Não. Hoje eu faço você só faz projeto. E Você vistoria. faz vistoria. Vistoria, 1, 2 por mês, depende do momento da obra. Faço um contrato separado depois. A Lácio vai executar a obra. Eu sei que vai ser uma empresa qualificada. Às vezes, não, mas o cara lá é mais barato. Eu já sei que vai dar dor de cabeça. Eu já sei que eu vou ter que ir 2, 3 vezes por mês. E às vezes não tem agenda, né? Chega uma hora que você fala, não consigo ir 3 vezes por mês na sua obra. Essa casa é onde? Essa é em Jambeira. Então, isso era pra ser em MLC, entendeu? Mas não passou no orçamento. Vai ser madeira serrada mesmo. Ah, isso é 3D? Isso é render. É. Caraca! É. Você tá acostumado aí com os não, tô, mas assim, teve um aí que eu achei que era real. O lance do... Essa aí eu achei que era real. Isso aí já é Taubaté, concreto e tal. E a estrutura? Como é que é a sua estrutura hoje? Como é que é o seu escritório? Como é que você faz parte da criação? Quem faz executivo? Quem faz render? Como é que você trabalha todas essas funções dentro da sua estrutura? Bom, tem a minha noiva, que ela é advogada da área imobiliária. Então, quando tem essas propriedades em Catuçaba, às vezes a pessoa quer regularizar uma área, desmembrar uma área, qualquer problema ela me ajuda nessa parte, algumas aprovações. Tem 2 arquitetos que ficam na parte de executivo e aprovação também, pré-executivo, às vezes me ajuda no 3D. E tem estagiário, tem uma estagiária que eu estou tentando direcionar ela para a parte de interiores. Estou para contratar mais um arquiteto. A minha ideia é tentar deixar cada um direcionado em uma área, sabe? Um executivo, um aprovação, um interiores. São multifuncionais ainda, a agenda é complicada. E a parte criativa sou eu mesmo, assim. Entendi. Eu tenho que ouvir e captar o que o cliente quer, as imagens de referência que ele manda. Como eu tenho uma certa experiência com obra, então eu consigo projetar, pensando na execução, pensando no custo, no briefing que ele quer investir. Na minha visão, essa parte de criação, hoje em dia, render é igual a água, né? Tem render para todo lado, render um mais bonito que o outro, mas muitas vezes esse render não é embasado, entendeu, o Evandro? Assim, o que eu acho... Esses dias eu tive uma conversa com um amigo e eu falei assim, sabe qual é o pior projeto que pode existir? É o projeto dentro da gaveta, né? E os projetos que ficam dentro da gaveta, ele pode ter alguns motivos. Eu acho que o principal, é o que você falou, é não saber escutar o cliente, né? Sim. Ou seja, o arquiteto faz um projeto para ele. Não faz um arquiteto para o cliente. Aí o cliente, num primeiro momento, se empolga, gosta e depois começa a enxergar que não é bem a cara dele. O segundo é a questão de execução. Nem, por exemplo, mas olha, Bom, ser arquiteto, eu tenho engenheiro e arquiteto sempre dá uma discussãozinha, né? Eu tenho um arquiteto amigo meu, um outro, que eu falei, cara, quem gosta de vão livre é arquiteto, cara. Cliente gosta do que cabe no bolso dele. Tem algumas coisas que se você não junta o que você escutou do cliente com a parte técnica e com o terceiro, que é o bolso do cliente, o projeto vai ficar na gaveta. Ele vai ficar na gaveta. Eu acho muito importante esse caminho que você fez, eu acho de muito sucesso. Eu acho que é o quê? Conhecer primeiro a obra. Sim. Conhecer primeiro o que dá para fazer. Exato. E depois ir para um caminho de projetar e executar. E depois, num terceiro momento, só projetar. Porque quem começa só projetando não consegue ter essa visão, sabe? A gente, hoje, com a história da internet, a gente recebe muito projeto de fora. E o que acontece? A gente vê que tem muita coisa inexequível, entendeu? Vamos dizer assim, a gente não consegue, você fala assim, não, isso aqui não... Pra dar certo, vai se gastar muito dinheiro, entendeu? Exato. Se você olhar no meu Instagram, cada projeto desse, eu escrevo pelo menos 3 linhas.
Então eu coloco as imagens, embaixo tem, por exemplo, casa, jardim. Então tá escrito lá 3 linhas abaixo. Porque assim, o cliente me manda primeiro o que ele quer gastar. Eu quero gastar X. Aí eu vou olhar terreno, vou olhar o valor dele e vem as imagens de referência. Então vem aquela mansão, aquela casa de 10 mil metros quadrados. Vamos fazer uma reunião, vamos conversar. Vamos chegar nessa linguagem, mas vamos ter que mudar aqui, ó. Aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar. Antes de levar para a construtora, eu já sei que o orçamento dele não vai dar para fazer aquilo. Então eu sempre coloco também nas publicações 3 textos, 3 frases. Para o cara que caiu lá no meu Instagram, ele vê, às vezes ele olha assim, ó, nossa, mas se tivesse feito tudo no concreto aparente ou tudo vidro, ficaria mais legal ainda. Eu sei que ficaria, mas não ia passar no orçamento do cara. Então eu tento contar uma historinha do projeto ali, ó, o cliente queria isso, e a gente chegou nisso. Entendi. O arquiteto tem que ter essa função de também buscar viabilidade, entendeu, Evandro? Se eu quiser, eu faço uma mansão magnífica no render, dou o projeto pro cara, boa sorte, vai lá falar com o Evandro vai jogar 15 mil metros quadrados da obra dele, daí ele vai perder o projeto. No pós-pandemia, sabe o que está acontecendo? Apareceu um novo cliente para mim, que é o cliente que me contrata para baratear o projeto. E aí, eu tenho esse discurso exatamente para chamar o arquiteto e falar, cara, vamos não perder com a arquitetura, mas vamos buscar uma solução? Vamos trocar isso aqui, a gente faz a parte metálica pura e simplesmente, como é que eu vou... visual, mas não estrutural? Sim, Você entendeu? Ou seja, 2 casas, a gente achou a solução assim. Tinha uma que era um pergolado que segurava a casa, metálico, e em cima tinha a parte de concreto que tinha as lajes, tudo, que estavam apoiadas. Nós falamos, vamos fazer o contrário. Faz a laje, cola a viga depois. E depois eu faço o pergolado por baixo. Cara, diminuiu em, sei lá, 60% a quantidade de aço. Fiz isso em uma obra em Caçapava, exatamente. Entendeu? Porque assim, melhora muito. Mas só que o que acontece? Para isso, é importante que o arquiteto entenda que nós somos um aliado dele nesse momento. Não que nós estamos indo contra o projeto, nós só estamos buscando a viabilidade. Sim. Né? Mas os arquitetos também abriram a cabeça para isso, né? A não ser, eu imagino esses que nem você falou, que daí já são obras com cheque em branco, né? Vamos dizer assim, obras em lugares que permitem esse valor por metro quadrado. Então, uma coisa que eu aprendi também nessa obra do Márcio, não existe cheque em branco. Ah, é? Não existe cheque em branco. Esquadria, pô, tá cara a esquadria, a estrutura tá cara, e não sei o quê. Aí dá um puxa aqui, murcha dali, entendeu? Tem probleminha de execução, de conflito de empresas também, assim, conflito assim, não é um conflito, é necessário reuniões, diálogos para ver até onde vai a parte de um, a parte do outro. Por exemplo, uma grande viga de MLC e umas grandes esquadrias vidro jumbo embaixo. Essa viga não pode ter flecha nenhuma ali, entendeu? A gente tá falando de MLC há 10 anos atrás, né? E era Ninguém nem sabia como é que ia se comportar, na verdade, né? Vamos dizer assim. Rola até um preconceito, né? Falar, essa madeira colada aí não vai dar certo, não. Entendeu? Então, e eu que ficava na linha de frente lá, e foi um aprendizado, assim. Mas, essa obra aí é em concreto aparente, ó. Casa Terra, que a gente conseguiu, sim, fazer a laje de concreto aparente. Bonito. Vai rolar. Mas isso que você falou do metálico já aconteceu em obra minha. A gente tinha um beiral metálico. Então a ideia era o metálico fazer a sua função. Eu coloquei no pré-executivo. Chegou na hora o calculista, que é um calculista bom, Taubaté também, que chama Robson. Ele falou, olha, faz a laje. E aí você vem com a viga metálica com uma bitola muito mais fina, vai ficar exatamente igual. Foge um pouco o conceito, né? Porque daí a viga vira um elemento decorativo. Tá, mas o arquiteto tem que estar aberto a essas ideias, o resultado vai ser o mesmo. Exatamente. Hoje você executa projeto de interiores ou hoje você projeta só arquitetura? A gente, não são todos, alguns clientes, por exemplo, esse projeto aí, ó, alguns ambientes, eles são abertos, tá vendo? Eu já deixo o interiores incluso no valor do arquitetônico aí, para esse ambiente. Aí se a pessoa quiser fazer a sala, o banheiro, o escritório, aí eu faço um orçamento separado depois, mas não são todos clientes que contratam interiores, tá? A maioria é mais arquitetônico mesmo. Então, mas eu tenho uma discussão grande aí com os outros escritórios também, é exatamente isso, né? Por incrível que pareça, várias coisas que eu penso, você faz no seu escritório sem a gente se conhecer. Você não pode ter
todos os projetos com interiores. O interior dá muito mais trabalho que a arquitetura depois. O interior desgasta a relação do arquiteto com o cliente. Eu penso que é 30%. Eu acho que de todos os projetos que você faz, se você tiver 30% de interiores, porque você tem que entender o cliente, ouvir o cliente que quer os seus interiores, ouvir o cliente que tem o gosto relacionado com o seu escritório, né? Porque às vezes ele quer a arquitetura do seu escritório, mas a decoração, ele tem uma outra linha que não é a linha do seu escritório. Também. E eu vejo que é ali que bate muito o arquiteto com o cliente. Sim, às vezes o cliente, ele ainda não está preparado para ver todos os detalhes, entendeu, Evandro? Textura da cortina, textura do revestimento do sofá, e o tapete, a iluminação, e o forro, piso, tudo isso são informações que o cliente tem que estar disposto a sentar para conversar e ver tudo isso, e ver o orçamento, altera a imagem, entendeu? Tudo isso dentro, às vezes, de um ambiente, de um lavabo, dentro de um escritório. Eu costumo dar um suporte muito grande, o projeto executivo nosso é muito bem detalhado, então a gente tem o 3D básico, a gente consegue cortar a casa em todos os ângulos internamente também, sem o detalhamento, a projeção dos mobiliários e muitas vezes a própria marcenaria também. Hoje em dia, as marcenarias, você chega com um layout bem feito, com a projeção do mobiliário, eles conseguem fornecer um executivo e até um render da marcenaria. Então, alguns clientes estão indo para esse caminho, tá, Evandro? Eu faço o interiores dos ambientes abertos, geralmente área gourmet, sala, é tudo aberto, eu já proponho. O que eu mais gosto de trabalhar, ou mínimo, vamos falar assim, é que o escritório de arquitetura vá até os pisos, revestimentos e bancadas, né? Para mim ainda faz parte do executivo, não é nem interiores. Sim. E aí o interiores eu acho que tem que ter uma mescla, né? Eu vejo que tem alguns escritórios já trabalhando assim, na parte de marcenaria. Tá no contrato do escritório de arquitetura que ele vai fornecer o projeto para as empresas. Porque as empresas querem chegar lá e jogar no programa delas, né? Então, assim, no fim, o cliente acaba pagando 2 vezes, né? Ah, não. Né? O executivo de marcenaria, hoje em dia, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Executivo até de iluminação. Existem muitos executivos que já tem que ser dialogado com quem vai fornecer. Eu costumo fornecer a modelagem, entendeu? Sim. Então, tem a modelagem com a textura. E aí, cada marcenaria tem o seu sistema lá de trabalho, né? Entendi. As peças que eles trabalham, espessura da chapa. Esquadria também tem um pouco isso, né? Esquadria também. Cada linha, cada profissional trabalha com uma linha. Não adianta ficar detalhando os mínimos detalhes. Para projetos, você pretende atuar num raio bem mais amplo, assim, né? Porque, por exemplo, como você falou, Piracaia já não é tão perto. Você quer atuar num raio que você consiga visitar? É alguma coisa assim? Ou você acha que dá para trabalhar a distância mesmo? Dá para trabalhar. O que eu busco são projetos cada vez mais conceituais, cada vez mais que o cliente identifique, né, com os projetos que a gente está fazendo. A gente está com uns em andamentos bem legais, e um chama o outro, tá? Esse projeto de Piracaia é um amigo de alguém que eu tô fazendo projeto em Catuçaba, tá? Entendi. O cara me indicou lá, gostou do meu trabalho, aí o projeto dele é em Piracaia. Piracaia é 1h30 daqui, pertinho, e é bacana o lugar, em frente à represa Jaguari, lá Vila dos Artistas, um lugar bem legal, um condomínio bem legal. Dá para fazer, tá, Ivan? Dá para fazer o projeto arquitetônico à distância, reunião online, precisar a gente faz presencial. E como é que você faz a questão de aprovação? Aí ele busca alguém local para aprovação ou você que busca esse parceiro? Não, eu faço a aprovação. Você faz a aprovação? Eu faço, porque eu tenho meus funcionários, o Marcos, ele já é mais direcionado para aprovação, então eu dou a entrada, faço a primeira emissão, aí precisou revisar, precisou ajustar alguma coisa, aí o Marcos pega o Uber e vai lá e dá sequência. Isso é um grande diferencial, viu? Porque eu vejo que muita gente quer trabalhar fora da sua cidade, mas aí terceiriza a aprovação. Não. Às vezes até passa isso para a responsabilidade do cliente, mas aí é o que o cliente não quer, né? O cliente não quer ter que contratar a pessoa e ficar nesse meio. Não, porque chega na prefeitura, às vezes são dados técnicos, entendeu? A tabela diária,
a prefeitura X considera o beiral, a outra prefeitura não considera. Aí seu cliente chega lá todo feliz com o projeto, o cara fala que tá errada a tabela de áreas. Não tá errado, foi a interpretação daquele município que o beiral não entra, por exemplo. Entendi. E aí você fica tomando e dando espaço para tomar a bola nas costas, né? Não pode dar espaço, tem que chegar, entregar bonitinho pro cara, ó, tá liberado sua obra. Eu trabalho dessa forma, entendeu? E São José dos Campos, como é que você enxerga São José? São José... Já tá aqui, não tá? São José a gente tá com um projeto, tem esse em Jambeiro que passou e tem um que acho que é divisa Jambeiro, São José, a gente tá em andamento. Qual que é o condomínio? Não é condomínio, é fora. tipo acho que é um loteamento, mas fica bem na divisa ali com Jambeiro. São José é incrível, né? A gente é um polo aqui da região, as maiores obras mais legais. Acompanho vocês, inclusive até o cenário, assim, sabe, Evandro? Vocês aqui de São José, vocês têm acho que uma relação mais próxima. O construtor, arquiteto, fornecedores, existe uma cena aí, entendeu? Sim. Então isso para mim é interessante também, eu busco. Inclusive, tô aqui também, é um prazer estar aqui, mas é uma forma também de aparecer um pouco aí em São José e mostrar o meu trabalho em São José, entendeu? Que bom, né? Que bom, porque eu sou... Não, eu tenho vontade, né? A gente começou isso, eu tenho vontade de fazer uma obra tua e tal. Eu acho que são linhas muito atuais, das linhas que eu gosto, entendeu? Como consumidor. Agora, você tem uma vantagem nesse mercado que você trabalha, né? Que, cara, você trabalhar num lugar que não tem regra de condomínio, né? A arquitetura fica muito mais livre, né? Você consegue... A casa que a gente fez com a MLC lá, poxa, se eu pudesse fazer beiral pros 4 lados, ficaria muito melhor. Mas aí quando você vai para condomínio, você tem as restrições, você tem todas essas dificuldades, né? Não, com certeza. O condomínio, você tem a vantagem de... Você tem toda uma infra. Então você tem as regrinhas lá e tal. Essas obras em Catuçaba, afastadas, você tem outros problemas. Você não tem uma regrinha de condomínio, mas construtora vai lá, vai cobrar mais caro. Às vezes não tem nem água, nem energia. Não faz parte do meu trabalho, mas a gente acaba dando suporte pro cara. Como que eu faço para chegar a água aqui? Como que eu ligo a energia? Vou fazer off-grid, vou fazer on-grid. Tem rede perto? Não tem. E às vezes não tem nem estrada. Tem que abrir a estrada. E a gente... Já conheço os caras que fazem estrada, ó, chama esse cara vai... Entendi. Então, assim, tem outros desafios. Não vai achando que é fácil, porque tem outros... A arquitetura, o final fica bom, mas o meio dá muito trabalho. Uma coisa que você fez, eu nem sabia, na verdade, estou descobrindo aqui, esse trabalho com a mapa aí que você falou. E eu acredito muito no modular, né? Eu não acredito na casa pronta, só transportada, mas eu acredito numa pré-fabricação, né? Eu acredito numa pré-modelagem. A gente até tem um projeto em Santo Antônio do Pinhal que a gente quer pré-executar ele aqui e montar lá. Entendi. Né? Como é que foi essa experiência no modular? Essa que você fez, ela veio pronta ou ela... É que já passou as imagens, mas assim, são cubos, 3x3x3. Então, um é sala, um é cozinha. Tem um que é bacana, cara. Para aí. Tá vendo ali, ó? Exatamente esse que você tá mostrando, ele é quarto e banheiro. Entendi. Então você tem já o quarto, tem um esqueminha do banheiro, bem uma sacada que eles fizeram bem interessante, que quando você abre a porta do banheiro, automaticamente você fecha o corredor. Você pode criar dentro dessas limitações. Então a gente tem lá a Casa Cruz, que é essa, e a gente tem uma outra que o cara pegou 5 módulos, que é essa. Mas assim, se o cara quiser fazer um L, quiser fazer um T... Entendi. Então, e esses módulos já vieram prontos de caminhão. E aí rolou uma fundação, uma base de concreto, as esperas... E quando a gente olha ali, a gente vê o revestimento. Aquilo ali é o pinos sólido ou ele é revestimento só? Isso aí é a estrutura do negócio. Ah, já é a estrutura. É a parede e a estrutura. É a estrutura aparente, resumindo. São placas de lajes de CLT de aproximadamente 10 centímetros de espessura. E por fora, aquela madeira escura é um acabamento do Sujiban, Sujiban, que você queima a madeira. Isso é bem legal também, que você faz um tratamento, mas é muito interessante porque realmente chega pronto, tá? A gente fez a infra lá. Eu vi que ela tem uma viga que corre também por fora. É o que é? É só para a porta ou não?
Deixa eu ver. Talvez seja da esquadria ou um acabamento externo. Da esquadria. Eu acho que tá segurando um brise. Pô, muito legal, hein, Vando? Assim, foi por um caminho que eu não esperava, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente faz aqui é não conversar muito antes do podcast, porque senão perde a espontaneidade. Mas, assim, realmente você trouxe assuntos aí que eu não achava que você tinha no seu currículo, né? Principalmente a Oca, né? Vamos dizer assim. Sim, não, tem muita coisa, cara. Tem muito... sou abençoado aí por esse caminho que eu tive aí na arquitetura aí. Mas legal. Parabéns, muito obrigado por ter vindo aí. Vamos ver se a gente um dia combina aí de eu visitar suas obras, você visitar as minhas, pra você ver como é que a gente trabalha. Quero conhecer e quero até apresentar um projeto para você em breve aí, para ver se dá para você, se você topa aí o desafio de executar. Agradeci todo mundo aí do que eu participei. Vou agradecer aqui também os meus pais aí, Lúcia e Luiz e meu irmão Giovanni. Cada um sempre me apoiou de um jeito ou de outro. E a minha noiva aqui de 2016 para cá, que eu comecei a ficar só projeto autoral, sempre me apoia e me ajuda muito aí nessa tarefa, nessa correria de obra aí. Não é brincadeira, não. Sim. O caminho que você tá trilhando e quer trilhar, você realmente te precisa muito de apoio, né? Porque é o que você falou. O que eu enxergo é que você tá buscando ter uma assinatura lá na frente, né? Sim. Você acaba tendo que não fazer o caminho convencional, né? Você acaba tendo que abrir mão de certos serviços, você acaba tendo que abrir mão de certos clientes que não estão nessa linha. Então, realmente, acaba sendo um caminho, eu acho que mais duro durante o caminho, mas lá na frente, com certeza, ele vai fazer diferença. Bom. Exatamente. A gente está nesse momento aí, viu, Evandro? Aparecem muitos orçamentos, graças a Deus, mas a gente começa a ver que alguns clientes, eles já vêm com uma linguagem, uma ideia que a gente não acredita, ou que a gente sabe que vai dar problema lá na frente. Enfim, então a gente já começa a selecionar, assim, quem está mais alinhado. Então a gente está realmente nesse caminho aí. Eu falo que a gestão de obras, né, a gestão do projeto, ela passa por muitas coisas intangíveis. Uma delas é exatamente isso. Quando eu recebo alguém sem projeto, como indicar o arquiteto já acaba sendo uma leitura nossa, sabe? Sim. E assim, e não acertei todas as vezes. Às vezes que eu errei, no final acabou não dando certo. Aí ali na frente, a obra acaba não saindo, ou o projeto acaba não saindo, né? É muito importante esse alinhamento entre o perfil do cliente e o perfil do arquiteto. O perfil do gestor, ele acaba até sendo mais fácil de ser escolhido, entre aspas, porque é um serviço técnico, prático, né? O serviço de criação tem que ter um alinhamento muito grande. Né? Exato. Obrigado. Eu queria agradecer aqui também ao Hub 2181, que é onde a gente grava o nosso podcast aqui, Papo de Obra, e ao Mr. Mu, que está sempre com a gente aí nos apoiando. Valeu? Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, Vandô. Obrigado, viu? Obrigado vocês aí. Valeu. Parabéns, viu? Valeu, Evandro. Obrigado. Parabéns vocês aí por tudo.